Em Brasília, estudantes fazem pressão sobre parlamentares e governo para que o Plano Nacional de Educação reserve mais recursos para o ensino público. Eles querem que 10% do produto interno bruto vá para a área, mas o governo defende apenas 7%. Ocupe Brasília é o nome do acampamento de mais de 200 estudantes em frente ao Congresso Nacional. Eles apresentaram em Brasília uma série de reivindicações. Os manifestantes querem que o Plano Nacional de Educação seja votado neste ano, mas o prazo é cada vez mais curto. Além disso, a necessidade de um novo debate em relação às demandas ainda não atendidas deve ampliar o tempo de análise do PNE aqui no Congresso. Na Câmara, a votação pode ficar para o ano que vem. Estudantes e professores não abrem mão de incluir a meta de 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, para investimentos em educação. O governo defende 7%, mas o relator, que é do PT, já apresentou parecer elevando o índice para 8%. Desde a creche até a formação de doutores, com 8%, o país vai fazer uma grande revolução na educação do nosso país nos próximos 10 anos. Quando você tem um caminho que você percorre com 10 litros, com 8 você não faz. Nós precisamos de 10% do PIB para o Brasil garantir um padrão mínimo de qualidade. Parlamentares da oposição e até da base aliada assinaram um requerimento para levar os ministros da Fazenda e da Casa Civil ao Congresso. Nós queremos a explicação da equipe econômica na comissão. Por que a resistência aos 10% do PIB? Por que a tentativa de manter aos 7%? Eu acho que se a gente conseguir fazer uma boa discussão com a equipe econômica e isso significar o aumento dos investimentos em educação, não há nenhum prejuízo em ser votado ano que vem. Os manifestantes defendem também a qualificação dos professores, ensino em tempo integral, maior número de vagas nas escolas e universidades públicas, além do compromisso de zerar o analfabetismo. Hoje, 14 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. O fato do Brasil ter ultrapassado a Itália em janeiro desse ano, se tornando a 7ª economia do mundo, e vai ultrapassar em poucos anos a França e a Inglaterra, ainda na vigência desse PNE vai se tornar a 5ª economia do mundo, e no entanto a Unesco publica anualmente um ranking de indicadores educacionais, foi publicado em março desse ano, o Brasil é a posição número 88 em educação no mundo. Bom dia. Atualmente, os investimentos públicos em educação estão na faixa dos 5% do Produto Interno Bruto. Sobre os principais pontos do Plano Nacional de Educação, vamos conversar com o professor Erasto Fortes, especialista em políticas educacionais. Bom dia, professor. É realmente imprescindível que se ampliem os investimentos públicos em educação na faixa dos 10% para se melhorar a educação no país? Bom dia. Olha, o Plano Nacional de Educação é o principal instrumento regulador de política educacional porque ele ultrapassa os períodos de governo e tem o prazo de vigência de 10 anos. É fundamental que esse índice seja alcançado para que a gente retire a educação, especialmente a educação básica, do estado de calamidade em que ela foi colocada ao longo dos últimos 30, 40 anos. Os 10% são uma reivindicação do campo educacional brasileiro. O Ministério da Educação e o Governo Federal propuseram 7%, o relator propôs 8% e nós vamos continuar na luta por 10%. Agora, professor, a questão do investimento em educação é apenas uma das 20 metas propostas no Plano Nacional de Educação. Quais outros pontos o senhor destacaria como fundamentais para serem aprovados? Olha, a regulação da obrigatoriedade de 4 a 17 anos de idade, como período escolar, que inclui toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Há pontos importantes sobre o ensino médio integrado à educação profissional, coisas muito importantes a respeito da capacitação, formação de professores, remuneração, valorização dos profissionais da educação. Então é um instrumento que com as suas 20 metas ele abrange de fato a universalidade das questões que demandam soluções para a educação brasileira. Agora o Plano Nacional de Educação, ele abrange também até a pós-graduação, a graduação e a pós-graduação. Mas você acredita que neste momento é preciso centrar esforços para melhorar a educação básica? Olha, a educação básica, como o próprio nome diz, ela deve ser uma educação para todos, mas nós alcançamos nos últimos 10 anos, talvez, uma compreensão de que a educação ela precisa ter uma gestão sistêmica, em que você tem desde a creche até a pós-graduação
um tratamento dado pelos entes federativos, desde a União até os municípios, não é, de forma a fazer com que não tenha uma única prioridade na educação, mas compreendendo que a universidade ela é importante para que a educação básica possa funcionar adequadamente. Agora, professor, o período de vigência do Plano Nacional de Educação são 10 anos. Desse agora seria de 2011 até 2020. Acontece que a gente está no final de 2011 e até agora o projeto não saiu nem da Câmara. Qual o prejuízo que esse atraso no Congresso provoca para a educação? Esse é talvez o ponto mais lamentável que nós tenhamos nesse processo de aprovação do PNE. Nós estamos há 1 ano sem vigência de um Plano Nacional de Educação, temos uma expectativa baixíssima de aprovação nesse ano de 2011, porque ele tem que ir ainda ao Senado da República, tendo alterações, retornar à Câmara. E no ano que vem é um ano que todos sabemos é um ano eleitoral, de eleições municipais, em que o parlamento está praticamente voltado para essa questão. Então é muito importante que nós tenhamos uma aprovação agilizada desse plano para que o governo possa ter um instrumento de regulação da política educacional. Ok, professor Erasto Fortes, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Bom, os estudantes da UNE continuam acampados aqui na esplanada dos ministérios. São cerca de 300 estudantes, eles vão continuar aqui até pelo menos sexta-feira. Voltamos ao estúdio. Ok, Luana, bom dia, muito obrigada.